Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 23, que diz: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Bom, queridos, esse é um verso que eu particularmente gosto imensamente, porque fala o quanto Jesus quer se unir a nós. Qual é a relação de intimidade, de comunhão, Jesus está dizendo, olha, até as minhas entranhas, todo o meu ser, eu quero estar junto de vocês, eu quero me unir a vocês, eu quero que a gente seja um. Jesus está dizendo, eu neles. Neles aqui ele está falando de nós. Jesus está dizendo, eu quero viver dentro de vocês. Eu quero que seja uma realidade tão imensa, tão palpável dentro de vocês, que não é realidade nem que você vê face a face, é algo que está dentro de você. É algo que te integra, algo que te consiste, algo que te estrutura, que te fortalece. Então, antes Jesus estava só do lado de fora para os discípulos. Agora ele quer estar do lado de dentro para realmente transformá-los. A gente vê que, por mais que Jesus ensinava, por mais que Jesus pregava, por mais que os discípulos vissem milagres estrondosos, inegáveis, espetaculares, coisas que nenhum ser humano jamais havia visto, ainda assim, o que eles fizeram? Eles ficavam com picuinhas uns com os outros, brigando para ver quem seria o maior, traíram Jesus, queriam sacar da espada para sair cortando cabeças, enfim, queriam falar para Jesus para descer fogo do céu e queimar uma cidade inteira. Então, vários comportamentos absolutamente contrários a tudo que Jesus estava ensinando para eles. Ou seja, a modificação que eles tinham somente com os ensinos era muito pequena. Não é que o ensino não é poderoso, o problema é o coração humano. Então Jesus, o que ele vai fazer em Deus ele vai adentrar o nosso ser, vai nos fazer nascer de novo, vai com o Espírito dele dentro de nós possibilitar que esse mesmo ensino agora venha e produza. E realmente transforme. Porque o ensino só sem Deus agir dentro de nós não redundaria em nada. Assim como também sem o ensino a gente não vai crescer, porque realmente há necessidade de uma mensagem. A fé vem por um ouvir. Há uma mensagem que vai produzir fé. Então Jesus agora ele passa a habitar dentro do ser humano. Na linguagem do apóstolo Paulo, nós nos tornamos o verdadeiro templo de Deus. O templo tão adorado, idolatrado lá em Jerusalém, reunindo as pessoas, tão sagrado. Agora quem se tornou sagrado somos eu e você, porque Jesus diz, eu neles. Não é eu no templo, não é eu no Santo dos Santos, não é eu na Arca da Aliança, invente aí alguma outra coisa que os seres humanos gostam de inventar, eu em Jerusalém, eu em Israel, eu no Monte Sinai. Não, é eu neles. Você tem noção da dimensão disso, queridos? Então, o lugar mais sagrado do planeta inteiro, Jesus está dizendo, não é Jerusalém, não é Samaria, não é Monte Sinai, não é algum monte aí, não é um lugar onde Jesus passou, não é o sepulcro, não é em nenhum desses lugares. É o teu coração. Eu neles. Se você permite Jesus habitar aí, o lugar mais sagrado do universo é onde Jesus está, onde ele habita, onde diz, estou ali de forma poderosa, de forma essencial. Esse lugar é o teu coração. Eu neles. É o que Jesus diz em João capítulo 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então Jesus diz, quem crê em mim, quem está se alimentando de mim a cada dia, o que você está fazendo agora, se você está
comendo-me, se você está me bebendo, ou seja, se eu sou aquilo que você precisa para viver, como Jesus diz na tentação, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, se você está se alimentando de Deus, o que ele diz? Eu nele. Que coisa linda, queridos. Lá no capítulo 14 de João, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E Jesus continua, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa é a mensagem do Evangelho. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz, se Cristo está em vós, até o corpo pode ter os seus defeitos, as suas fraquezas, pode envelhecer, pode adoecer, mas o Espírito está vivo por causa de Cristo. E se habita em vós o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele há de vivificar os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Então, a realidade da eternidade, você viver para sempre, isso é real porque a presença de Deus em você vai realizar isso. O apóstolo João comenta um pouco mais sobre isso lá em 1 João, sobre essa unidade, sobre eu neles. O apóstolo João diz assim, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, eu neles. Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele. Como a gente vai saber disso? Ele diz, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Lembra? Ele, eu neles. E agora o João dizendo, ele em nós. Como é que a gente sabe disso? Porque ele nos deu o seu Espírito. Ele diz que aquele que confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador, Deus permanece nele e ele em Deus. Então começa como? Há essa confissão, não da boca para fora, mas uma confissão real, e ele diz, se nós permanecermos no amor, isso é essencial. E como é que isso é aperfeiçoado? Como é que essa união vai se dando de uma forma cada vez mais crescente e poderosa dentro de nós? O apóstolo Paulo explica em Efésios capítulo 4. Ele diz que Deus constituiu aqueles que são ministros do Evangelho, ele diz, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, porque há uma crescente. Esse eu neles começa de uma forma singela, de uma forma muitas vezes simples, mas isso pode ser edificado, pode ser crescido, isso pode ser cada vez mais vivenciado, experienciado, a pessoa pode conhecer mais e mais e a presença do Espírito ser cada vez mais poderosa na vida dela. Então ele fala, esse ministério da pregação do Evangelho é para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então esse ministério, a pregação do Evangelho, tem esse intuito, nos unir cada vez mais em um conhecimento comum, em uma fé comum, e o conhecimento do Filho de Deus. O que eu mais tenho pregado? Que Cristo. Não é teorias, não é curiosidades bíblicas, não é o que aconteceu há 3.500 anos atrás, em Samaria, não sei o quê. Não. O principal é o conhecimento de Cristo, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. E ele continua, para que mais? A essa ministração. Unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de ser humano perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos meninos, jogados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja como era uma preocupação do Evangelho. As pessoas deixarem de ser menininhos bobos que qualquer um engana. Que é o que a gente vê, queridos. Os cristãos muitas vezes são as pessoas mais fáceis de enganar. Você pega um texto qualquer lá, procura um texto lá, interpreta do jeito mais absurdo e maluco, inverte às vezes 100% o que o texto diz, você lê o texto, interpreta o oposto e todo mundo acredita. Porque, entre aspas, tem base bíblica. Quando a pessoa leu uma coisa sem pé nem cabeça, sem contexto, sem entender a história por trás, interpreta tudo errado e os crentes embarcam. Então a gente precisa deixar de ser menino. O apóstolo Paulo está dizendo.
meninos que são levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Então, vigiem, os homens enganam, pela astúcia que induzem ao erro. Antes, em vez dessa pataquada toda, antes a gente tem que falar a verdade em amor e cresçamos nele. Então veja que é um crescimento. Ele está dentro de nós, eu neles, mas é um crescimento. Cresçamos nele em todas as coisas, na cabeça, que é Cristo. Então, queridos, que a gente lembre disso. Jesus habita dentro de você. Você é sagrado. Então, que você possa cultivar esse templo dentro de você, esse altar para Deus, o seu coração, com bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções, e filtrando, cancelando maus pensamentos, más emoções, e possa ir crescendo na palavra mais e mais, para que essa união com Ele, essa vida com Ele, esse caminhar com Ele seja cada vez mais intenso, mais fervoroso, mais alegre, mais cheio de vida. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.